Graças a Paz, meus irmãos. Hoje, para a nossa devocional, quero ler com vocês Tiago, capítulo 3, verso 5. Mas a minha pretensão aqui é trabalhar com vocês do verso 1 até o verso 6, tá? Então, Tiago, capítulo 3, leitura do verso 5. Deus abençoe hoje, amém? Diz assim o texto: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. O Senhor quer falar hoje de sabedoria com a gente, amém? Tem uma frase que diz assim: o maior e mais perigoso monstro não está no fundo dos mares, no escuro das cavernas, no alto das colinas, mas se esconde na toca atrás dos dentes. É a língua, né? Essa sessão aqui que a gente leu diz respeito a uma série de advertências aí acerca de um falar impuro, né? E as consequências desse pecado. Vemos aqui a importância de cuidarmos daquilo que falamos. Por isso tem tanta ênfase aqui nessa sessão que Tiago faz, né? Para falar sobre o poder destrutivo da língua, né? E os estragos que ela causa. A língua pode ser um instrumento para o pecado e a gente precisa se atentar para isso. A língua geralmente costuma revelar o que nós somos de verdade, né? Ela verbaliza o que a gente traz no coração. Qualquer descuido, a gente está aí cuspindo misérias pela boca. Tiago tá preocupado com os pecados da língua. E ele já havia chamado a atenção aí de seus leitores a serem tardios no falar. Ele fala isso logo no capítulo 1. Esse assunto aqui é recorrente e ele vai voltar a esse tema, tá? Ele já tinha advertido aí os irmãos a esse respeito e ele vai destacar, né, que refrear a língua é um dos principais ingredientes de uma religião pura. Tiago acaba de falar sobre obras e para ele palavras também são obras, né? No verso 1, para que eles entendam aí, né, a audiência de Tiago entenda a responsabilidade quanto ao falar, quanto ao uso da língua, ele vai fazer advertência lembrando do ofício de mestres, né, que era um dos mais importantes cargos aí dentro do judaísmo, mesmo na cultura grega, naquela época, e também na igreja primitiva, né, uma das funções mais cruciais e que tem como principal instrumento da língua. Talvez pela importância do cargo, alguns estavam buscando essa posição ou falando demais aí, né? Querendo dar de mestre, só por uma questão de status. Tiago vai mostrar o aspecto menos atraente de querer ser um mestre, né? Dizendo que esses tais receberiam aí maior juízo. Isso quer dizer que os mestres receberão da parte de Deus um julgamento mais severo e que, portanto, também penalidades mais severas seriam aplicadas em relação a esses, né? Dada a responsabilidade de instruir com fidelidade e seriedade as pessoas quanto à fé. O conselho é direto. Tiago vai dizer: não sejam. Né? Essa é a recomendação maior. Talvez já para desanimar aqueles que queriam ingressar no ministério por motivos errados, egoístas, buscando apenas status, né, e posição. Isso seria estar se expondo e se sujeitando ao julgamento estreito de Deus que certamente viria sobre tais mestres. Né? No verso 2, para acentuar o perigo, Tiago admite e diz que todos tropeçamos em muitas coisas, ou seja, pecamos de várias formas. Né? Existe uma variedade muito grande de pecados, mas a questão que é enfatizada é que todos esses pecados vemos como talvez o mais difícil dentre eles seja controlar a boca, a língua, né? Ela é tão dada aí a expressar aquilo que é falso, calunioso, cortante, que Tiago vai dizer que a pessoa que consegue manter ela sob controle com certeza tem a capacidade de dominar outros membros aí nocivos no próprio corpo. Por isso a repreensão quanto à língua não cabe apenas para os mestres, né? Ela pode ser estendida aí para todas as pessoas. É um problema que afeta toda a igreja, né? Não apenas os mestres. No verso 3 e no verso 4 começa uma série de exemplos e ilustrações aí sobre o que Tiago está falando a respeito da língua, né? Então ele vai refinar isso com exemplos mais claros. Tiago usa o exemplo dos cavalos e dos navios, né? Para dizer que pequenas coisas controlam grandes coisas. Ele vai falar sobre o freio na boca dos cavalos, né? Sobre o leme dos navios, assim como essas coisas pequenas aí dão direção para coisas grandes, a língua também pode determinar o destino
de um indivíduo, né? Levando ele tanto para ascensão ou para o fim, né? Para destruição. Consegue perceber, meu irmão, pelos elementos aí que a gente está destacando do texto, a seriedade da língua, a seriedade como nós temos que levar a sério aquilo que sai da nossa boca? Por isso também, quando o crente exerce o controle da sua língua e toma cuidado com o que ele fala, pode-se presumir que seja capaz aí de dirigir e conduzir a sua vida diante de Deus, né? Por isso ele vai dizer que quem controla a língua é perfeito varão. Ou seja, de todos os desafios que nós temos, talvez o mais difícil é segurar a boca. Se a gente tem capacidade de controlar a língua, outras tarefas mais fáceis a gente consegue certamente realizar, né? No verso 5 e 6, gloriar-se aí, que é a palavra que aparece no texto, geralmente é uma expressão usada para se referir a uma atitude pecaminosa, né? Algo que aos olhos de Deus é visto com arrogância. Aqui é para falar de como a língua ela é capaz de realizar grandes coisas, tanto para o bem como para o mal. Por isso a língua gloria-se, né? Mas a ênfase aqui é da importância que a língua tem. Uma vez que ela traz impactos tão sérios na vida de alguém, o uso dela é determinante e, portanto, precisa ter cuidado. Tiago vai enfatizar o potencial destrutivo que a língua tem aí, né? E vai comparar ela com fogo. É só uma fagulha, mas tem a capacidade aí de reduzir as cinzas e destruir uma selva toda. Começa pequeno, mas tem um poder grande de destruição, né? É isso que a língua tem, né? Pode fazer com a sua vida, com a minha vida, com os relacionamentos da igreja, na família, entre amigos, no matrimônio, enfim. No verso 6, Tiago conclui que a língua tem poder de fazer o oposto daquilo que a religião pura faz, né? Que é guardar-se incontaminado do mundo. A língua, ela pode ser um instrumento, um meio pela qual nós nos contaminamos. Lembra que Jesus disse lá nos evangelhos que o que contamina não é o que entra, mas o que sai? Jesus fazendo ênfase aí ao perigo do descontrole, né, da língua, como a língua pode ser algo nociva na vida da gente. A língua te expõe à contaminação, né? Todo o seu corpo aí. E não apenas destrói temporariamente a saúde e a qualidade das nossas vidas, como também põe fim aí, compromete, né, a nossa qualidade, a nossa saúde espiritual e traz muitos danos. Olha só a força e a capacidade que a língua tem de levar à ruína, né? A destruição, a condenação eterna. A língua pode espalhar poluição espiritual em nossas vidas. Por que, meu irmão, eu resolvi falar sobre isso? Primeiro porque é nosso dever como pregadores pregar todo o conselho de Deus, né? Sem omissões. E segundo porque o momento que a gente está vivendo, né? Esse momento aqui que nós estamos passando, talvez são momentos onde nós mais precisamos de sabedoria. Tiago é considerado o livro de sabedoria, né? O provérbio do Novo Testamento. Eu sei que estamos precisando de consolo mais do que nunca, né? E tenho certeza que o Senhor quer nos consolar, te alegrar, te dar segurança, mas o Senhor também quer te alertar, te fazer lembrar de que agir com sabedoria em momentos complexos, né? Que se apresentam aí pra gente de um jeito desafiador, também é algo muito importante. O que ele quer dizer hoje para nós é cuidado com a língua, cuidado com o que você fala e não deixe que sua boca seja aí fonte de coisas estranhas que proferem maldição. Deus não nos chamou para isso, né? Mas para abençoar e bem dizer. Deixe sua boca ser um instrumento de consolo, de proclamação da boa notícia, do evangelho, da salvação. E não deixe com que ela seja um instrumento de pecado que prova aí o seu potencial destrutivo. Que Deus nos ajude em momentos como esse, falar a coisa certa, no momento certo e do jeito certo. Que Deus nos dê sabedoria para usar esse instrumento poderoso e que pode sim abençoar as pessoas e abençoar os lugares por onde a gente passa, saindo dos nossos lábios aí nenhuma palavra torpe, mas apenas aquilo que for bom para edificação, conforme a necessidade, transmitindo graça àquele que nos ouve, né? Que até mesmo nas nossas repreensões no modo como nós precisamos ser assertivos, incisivos, defensores da verdade, e que isso não seja algo belicoso, né, doloso, que venha de um coração disposto a comprar brigas, enfim.
que seja fruto de um coração que ama a Deus e que ama as pessoas. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela carta de Tiago. Obrigado pelas verdades que o Senhor nos ensina. Obrigado porque o Senhor nos traz sabedoria e nós estamos precisando ser sábios nesse momento. Precisamos da sua graça, de sensibilidade, de discernimento, para saber, ó Deus, o que dizer, quando dizer e como dizer. Para saber, ó Deus, não ser inconveniente, usar mal as palavras, mas dispor esse membro nosso como um instrumento de santificação e como um instrumento, Deus, para promover o seu reino, proclamar o seu evangelho e não incitar guerras, disputas, brigas, que é tão aversivo, ó Deus, aos princípios do Senhor. Dá graça para todos nós, nos dê sabedoria para lidarmos diariamente com os desafios que estão sendo postos diante de nós. Essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor continue cuidando de nós como já tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, que Deus os abençoe e até a próxima.